Oi, gente, beleza? O professor está aqui já, a professora Ivana. E hoje é um momento que eu acho importante para a gente, que a professora Ivana ela vai começar com vocês o ensino, talvez que eu considere, Eduardo, né, eu considero o conteúdo mais importante, que é o ensino da redação. A redação, eu sei que ela cai no Cefet Rio de Janeiro, ela cai no Cefet do Colune também ela cai, e ela não cai aqui no Cefet de Minas Gerais, não, mas hoje, gente, independentemente se cai ou não cai, vocês estão tendo a oportunidade de fazer um curso de redação com uma professora excepcional, e a redação para a vida estudantil e para a vida profissional de vocês, nem preciso falar a importância, né, Ivan? Nem preciso falar. Se você não tem uma redação legal, dificilmente você vai conseguir se colocar bem no mercado de trabalho. É muito difícil mesmo. Tem que ter uma expressão boa no português e talvez, logicamente, também em outras línguas também, inglês principalmente, né? Então, vamos começar, tá? Olha lá, muito empenho aí, tá? Beleza. Então, o Ivan... claro, eu só para te mostrar aqui, eu só salvei aqui no desktop, aqui, olha, já em PDF, 5 arquivos que você mandou agora. Tá. Aí, de acordo com o que você achar melhor, você usa aqui. Tá bom? Viu? Eu tô aqui. Então, vamos lá. Bom, vamos começando. Vou falar um pouquinho das habilidades relacionadas à escrita, né? E vou dar uma certa ênfase na aula de hoje à parte estética da redação. O que a gente valoriza, né? Um pouquinho da estrutura e vamos falar da estética também. Então, vamos lá. Bom, só para começar, né? 7 hábitos de escritores eficazes. Quando a gente fala escritor eficaz, não só aquele que vive da escrita, mas como estudantes, eu me incluo nesse grupo, ainda estudo, sou professora, é importante que a gente pratique a escrita. A prática leva à perfeição, não só no esporte, também na escrita. É importante que a gente pratique, que a gente se atente a alguns detalhes. Os escritores eficazes escrevem primeiro e editam depois. Na minha experiência no ensino regular, eu percebo por parte dos alunos um certo descaso em produzir o rascunho antes de fazer uma edição, já ir diretamente para o texto, para o produto final. Na verdade, não. O sucesso da escrita está ligado a boas edições, a boas intervenções num primeiro texto escrito.
Vamos lá. Os escritores eficazes também usam a imaginação do leitor. Bom, quando se trata do texto narrativo, isso fica muito mais claro e essa frase faz muito mais sentido. Mas, em termos de ensino médio, em termos de redação para concurso ou para vestibulares, no caso do Cefet também, usar a imaginação do leitor, né, trabalhar a partir do meu leitor, não subestimá-los, né, e oferecer a ele um texto coeso, organizado, onde, mesmo que o meu interlocutor não tenha pleno domínio daquilo que eu estou escrevendo, ele seja capaz de compreender e de compreender bem as minhas ideias, né? Outro hábito dos escritores eficazes é explorar o poder das metáforas. Bom, no texto, a gente pensando em redação de Enem, concurso, isso pode parecer até um pouco abusivo, mas não é. A gente pode estabelecer comparações e metáforas muito inteligentes, dependendo do assunto, usando, claro, um vocabulário mais objetivo e adequado. A número 4, importantíssima, os escritores eficazes, eles pesquisam muito sobre o assunto. Então, não adianta ter boa vontade, dominar uma técnica eficaz, sendo que eu tenho um conhecimento raso sobre o assunto. Eu preciso conhecer intensamente o assunto. Se for um assunto onde admitam-se 2 pontos de vista, é importante que eu conheça inteiramente os 2, não apenas aquele que eu defendo, aquele que eu acredito. A número 5 aí, aprendem com o que os outros escrevem. Bom, um pouco na aula de hoje e os outros momentos em que nós falaremos de redação, vocês vão perceber que eu trago muito texto produzido por outros alunos. Isso é importante para a gente ver, a partir do acerto do outro aluno, a partir do erro do outro aluno, eu consigo, do outro aluno, não necessariamente de outro escritor, eu consigo perceber aonde está o meu acerto, onde está o meu ponto forte e onde estão os meus pontos fracos. Um outro hábito de escrever frases curtas. As frases curtas, né? Aí inclui-se a habilidade de escrever com objetividade, ela torna o texto mais fluido, vamos dizer assim, mais simples de entender, mais objetivo. O último hábito aí, leem seus textos em voz alta. Bom, no dia da prova é uma coisa um pouco difícil de fazer, mas é uma atitude legal para se fazer em casa no decorrer dos treinos aí de escrita. Por que ler o texto em voz alta? Quando você lê seu texto em voz alta, você consegue perceber a pontuação no seu texto. Se está faltando, se está em excesso, se não está, o que está acontecendo, o que pode melhorar, o que pode mudar na minha escrita. Bom, lá na hora da prova não dá para ler em voz alta. Você pode fazer uma leitura respeitando ao máximo a pontuação do seu texto, que se estiver faltando uma vírgula, um ponto, isso claramente será percebido. Aí 3 coisas para um bom escritor, né? Ser um ser humano saudável, tá até com um asterisco aí, é só uma brincadeira, alfabetizado e ter técnica. A gente vai passar a tratar disso aqui, da técnica. Quando a gente pensa em redação para vestibulares e concursos, a gente desvincula um pouco daquelas estruturas, daquelas organizações para escrever de quem vai chegar, por exemplo, brevemente vocês estarão aí na vida acadêmica, de pensar em criação. Não, a redação para ser aprovado, visando a aprovação, eu tenho aí estratégias, né? Eu tenho estruturas que ao longo do tempo eu vou adquirir, eu vou internalizar e a partir delas, eu vou começar a construir o meu texto. Uma coisa muito importante de se entender é que a redação que a gente aprende no cursinho, ela é muito diferente da aula de redação na escola. Porque o currículo escolar, ele implica que vocês aprendam gêneros textuais, que vocês aprendam a escrever gêneros diferentes. Vocês aprendam a escrever uma carta argumentativa, vocês aprendam a escrever um manifesto,
um texto narrativo, um artigo de opinião. Vocês dominem gêneros diversos. Aqui, a gente vai trabalhar uma estrutura única com o objetivo de fazer a prova. Então, uma coisa não substitui a outra, e muitas vezes a gente vai falar muito de um gênero, vai falar muito de uma estrutura e vai deixar outras em segundo plano, porque o foco é o vestibular. Inspiração versus técnica, né? Bons escritores dominam técnicas, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. 3 fases aí para escrever. Preparar, né? O preparar envolve um pouco do conhecimento estrutural, dos recursos, enfim. E escrever é o trabalho. Não adianta fazer aula de redação, fazer um bom curso de redação com um professor excelente, sendo que a gente não pratica a escrita. Então, tem que assistir a aula, proposto um tema, né? No finalzinho, né, mais tarde, eu vou colocar no grupo uma sugestão de tema para a gente escrever, vocês começarem a escrever. Vocês podem me mandar as redações digitalizadas ou mandar aqui para o e-mail do curso, que eu vou corrigir para vocês. Segunda parte é escrever e o revisar e o editar. Revisão e edição, a primeira revisão, ela vem de vocês. Vocês são os primeiros a verem o texto de vocês. Então, qual que é a estratégia? Vocês vão produzir o texto. Uma sugestão, tá, gente? Vocês vão produzir um texto hoje baseado nas dicas, nos caminhos que eu vou dar a vocês aqui. Vocês vão ter aula hoje, e a partir disso, vocês vão ter um tema lá, vão escrever, e suponhamos que hoje é quarta, suponhamos que amanhã vocês produzam um texto de vocês. Escreveu amanhã, o que vocês vão fazer com esse texto? Vão me mandar? Não. Vocês vão deixar esse texto lá guardado. Quando for na sexta-feira, né, vamos fazer de conta que não tem jogo, na sexta-feira vocês peguem o texto que vocês produziram e releiam. Releiam. Observem se vocês deixaram para trás alguma palavra errada, se vocês cometeram algum erro relacionado à pontuação, questionem o texto de vocês, se tem algum problema na argumentação de vocês, observem todos esses aspectos, ok? E consertem o que for necessário. Então, fez isso na sexta? Ok. Deixa lá o texto. Quando for na segunda-feira, por exemplo, pega o texto de novo, dá mais uma revisada. Crie o hábito de reler o texto de vocês. Por quê? Primeiro a gente vai fazer revisões, vocês farão revisões um pouco mais extensas entre um texto e outro, para, posteriormente, o texto que você produziu no início da tarde, quando for à noite, você revisar. Para que essa habilidade de revisão, né, do próprio texto, ela se torne mais aguçada, vamos dizer assim, para quê? Para no dia da prova, né, dependendo da organização que vocês vão utilizar aí para fazer a prova, fez a redação, deu um tempo, resolveu uma prova fechada lá, a hora que vocês voltarem e relerem o rascunho de vocês terem a habilidade de perceber o que está errado e o que precisa mudar, e o que está bom e não precisa mudar. Opa, desculpem aí. Vamos lá, preparação. Falar da estrutura, né? Estrutura de uma dissertação, a gente vai falar brevemente disso aí. Entender o tema. Um problema, eu já corrigi redação do Enem durante um tempo. Um problema que zera muitas redações nem está ligado às técnicas de escrita, mas necessariamente na compreensão do tema, ok? E as técnicas de ideias, a gente vai falar de algumas estratégias aí de argumentação. Vamos lá, o que é a dissertação, né? É o tipo de texto que expõe uma tese, né, ideias gerais a respeito de um assunto, seguida de um ponto de vista que está sempre apoiado em argumentos, dados e fatos para comprová-los. Então, não é simplesmente falar sobre um tema. Eu preciso fundamentar a minha fala. Para fundamentar a minha fala, eu vou usar de argumentos, eu vou usar de dados e eu vou usar aí também de
fatos. Para quê? Para que o meu ponto de vista, para que a minha ideia geral sobre o assunto fique clara e seja defendida com qualidade. Vamos lá. Aqui, olha, eu tenho um exemplo, né? Separando tema e tese. O tema aqui, no caso, seria escrita, né? O escrever, a produção textual. E qual que é a minha tese? Qual que é a minha ideia geral sobre o tema escrever? Eu digo que a leitura auxilia o desenvolvimento da escrita. Então, eu já deixo aí, a partir dessa tese, né, que a partir da leitura eu me transformarei em um bom escritor. Vamos lá. Um exemplo de texto aí, olha. A leitura auxilia o desenvolvimento da escrita, pois, lendo, o indivíduo tem contato com modelos de texto bem redigidos que, ao longo do tempo, farão parte de sua bagagem linguística. E também porque entrará em contato com vários pontos de vista de intelectuais diversos, ampliando, dessa forma, o seu ponto de vista em relação aos assuntos. Então, já de cara, eu justifiquei por que a leitura auxilia o desenvolvimento da escrita. Como a produção escrita se baseia praticamente na exposição de ideias por meio de palavras, certamente aquele que lê desenvolverá a sua habilidade devido ao enriquecimento linguístico adquirido através da leitura de bons autores. Então, eu tenho aqui a tese, aquela que eu propus ali, e eu trouxe uma breve justificativa para essa primeira frase. Nossa, mas é difícil. Não, estamos só começando. Daqui a pouco a gente transforma isso num exercício mais fácil. Tem exercícios aí para que a gente possa construir tese e dar aí os primeiros passos para a argumentação. A gente pode compartilhar isso aí em outro momento. Bom, aqui para comprovar, eu usei, né, fatos, eu dei uma exemplificação. Eu falei que quem tem contato com a leitura, quem lê muito, né, tem contato com diversos pontos de vista, né, de pessoas, né, eu considerei ali intelectuais, diversos pontos de vista diferentes, e isso vai enriquecer, né, não só o vocabulário, mas também as habilidades argumentativas aí, eu vou ter mais de um aspecto para argumentar, e a partir daí eu vou escrever. Eu baseei a minha argumentação em fatos. Tem algum problema? Tem algum problema nisso? Não. Onde que eu tenho algum problema em redação? Quando eu misturo fato e opinião. Posso tratar dos dois na redação? Sim, claro. Algumas produções de texto são baseadas na opinião do leitor.